Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minecraft diretamente da Febrabatec 2023. Esse episódio ele vai dar o que falar, gente. É um episódio bem importante, diria que é um dos mais importantes que a gente fez aqui até agora. Todos eles estão sendo meio que em volta do tema principal, que é da Febrabatec, sobre bioeconomia. A gente já teve episódio com o ex-ministro Joaquim Levy falando sobre os planos de Amazônia, sobre as iniciativas do governo federal. E agora a gente está aqui com a Glaucimar, diretora executiva da Bradesco. Glaucimar, uma honra ter você aqui com a gente e vamos discorrer bastante sobre. Para mim é um prazer, gente, estar aqui com vocês, poder falar de assuntos que eu não só acredito, mas que eu vivo e vivencio. Então é um prazer compartilhar e sempre aprender, né? E aqui a nossa convidada que vocês já vem de carteirinha, Sabrina, responsável pela Frente Amazônia da MJV. Obrigado. Muito obrigada. É um grande prazer também, uma honra estar dividindo esse espaço de conversa, né, com a Glaucimar. Estou aqui para aprender também. E vamos lá. Olha só o sotaque, Felipe. Olha o sotaque dela. Eu entrego muito rápido. Olha a responsabilidade. Não, mas, ó, esse sotaque é amazônico. Vou jogar pra audiência. Qual que é o melhor sotaque? O do gostoso. Agora fala um seu. Gostoso. Eu falo também com um xizinho, né? Mas eu conjugo o verbo. Quando eu uso tu ali, aqui é aí uma conexão, dá pra perceber, né? Rio, que é amazônico. Não, é ótimo, porque aqui Você a gente... Eu sou São de São Paulo, mas aqui a gente já tem representante da população ancestral. É isso. Já começamos bem. É o que importa. E dando vários spoilers aqui sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a Amazônia 2030. A Sabrina vai trazer um pouco mais também sobre o reporte que a MJV lançou, sobre uma pesquisa muito densa que a gente fez com os locais também. E a Glaucimar vai trazer um pouco sobre o Plano Amazônia, trazer algumas informações de mais fácil acesso para as pessoas conseguirem entender o que é o Plano Amazônia, desmistificar alguns termos, algumas coisas que as pessoas acabam falando sobre. E vai ser bem interessante. Acompanha a gente. Glaucimar, a gente sabe que a Amazônia é muito mais que uma floresta exuberante, muito mais do que somente o verde que as pessoas ficam postando ou falando sobre. Ela tem um ecossistema lá dentro muito particular, tem uma biodiversidade incrível e ela tem um impacto mundial muito grande. E a Amazônia é nossa, né? A Amazônia é do Brasil. E a gente sabe que o mercado financeiro tem iniciativas correlacionadas a incentivos, a toda a parte de reconstrução da floresta amazônica. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente sobre o Plano Amazônia e o que é em conceitos assim, dessa parceria entre os bancos, que eu acho que é algo muito disruptivo do mercado que a gente vê no mercado financeiro. Legal. Bom, o Plano Amazônia, ele é um organismo vivo, né? A gente, na verdade, não tem uma metrificação e ali a gente para. A cada momento a gente vai conhecendo, a gente vai descobrindo novas situações e vendo que, além da floresta, tem muito a ser feito. O que eu quero dizer? A gente tem uma população ribeirinha, a gente tem uma população que economicamente precisa ter o seu recurso natural para que também possa economicamente viabilizar aquele espaço que ele vive. Então, quando a gente fala de plano, eu queria que a gente não pensasse apenas na floresta. É claro que a floresta de pé é um ganho incomparável, mas para que a floresta de pé permaneça e exista, seja recomposta, a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência. Quando nós falamos de um plano, a gente está direcionando várias atividades, uma força de ação para algumas reconstruções, seja no mundo do agro, seja no que diz respeito às ações de microcrédito. As instituições financeiras, isso é um ponto muito importante, elas estão muito envolvidas para ter ações efetivas, tanto lá como também nos seus locais de trabalho. Uma coisa também importantíssima para a gente falar do Plano Amazônico é que ele não reside no Amazonas. Ele está aqui, ele está aqui hoje, ele está aqui com esse copinho, como é que eu vou descartá-lo? É além do local. Ele vai muito além, ele está nas ações que nós promovemos, que são ações que deveriam ser, na verdade, hoje, na quase totalidade, sustentáveis, ou seja, o que a gente fala de uma floresta sustentável? É pensar que o que eu vou usufruir hoje, amanhã também será possível usufruir. Né? Então, quando a gente pensa no conceito, né, de ser sustentável, a gente está falando isso. E quando eu entro com a sigla ESG, eu estou tendo
um acréscimo falando que agora eu tenho que mensurar isso. Eu tenho que saber o que a gente está fazendo, o que cada um faz, qual é essa colaboração e o que isso está funcionando e revertendo. Então, são muitas ações que acontecem, mas a principal delas é o como a gente envolve cada uma das pessoas do nosso país. O Brasil é um celeiro, é um palco gigantesco de oportunidades, de diversidade, só que a gente tem que conectar tudo isso. Como que nós podemos agir e como que a gente pode fazer. E muitas das ações, sabe, Felipe, elas me lembram muito, uma vez, uma explicação que eu tive sobre o plantio de tâmaras. Antes da Revolução Industrial, todas as pessoas que plantavam tâmara, elas nunca comiam da tâmara que elas plantavam, porque levava 80 anos. Então, a floresta hoje, ela também tem muito essa participação. Eu tenho que, na verdade, ter algumas ações hoje que vão muito além de 2030, vão muito além de 2050. Agora, a gente precisa ter alguns critérios para que a gente não perca a força de ação, que a gente possa impulsionar. E nesses planos a gente tem alguns caminhos importantes. Nós temos um fórum com os presidentes dos 3 bancos, né? Itaú, Santander e o Bradesco. Como que é? Não, fofoca dos bastidores. Como que foi uma ação que eles mesmos chegaram e falaram assim, a gente vai conseguir se unir, foi uma recomendação do governo. Como que é essa correlação de desenvolverem um plano em conjunto, todos os bancos? Eu acredito que isso é fruto de um processo de evolução natural que a gente tem que ter na vida, porque até mesmo a concorrência tem limite. A concorrência, ela tem o seu espaço, né? Mas a gente tem coisas muito mais importantes e essa união, vamos dizer assim, ela vem desse produto, de como a gente faz para que a gente tenha mais força e que a gente possa ir junto. E é muito significativo, é muito importante, muito legal, porque são experiências distintas, modelos de negócios que têm similaridades, mas também tem muita diferença, clientes diferentes, né? Temos banco com experiências internacionais, outros não. Então a gente une tudo isso, nos reunimos com muita frequência e temos também nessas reuniões um conselho amazônico, que são profissionais já reconhecidos e que participam conosco, dando e alimentando as nossas ideias com possibilidades ou não, para que a gente possa realmente cada vez mais avançar. E aí um ponto também importantíssimo quando a gente está falando de instituição financeira. Quando a gente fala do Plano Amazônia, a gente está falando também, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, em como nós fazemos negócio. Como é que a gente lida com o nosso fornecedor? Como é que eu faço uma avaliação, um crédito, para que ele seja um crédito responsável? Agora, como é que eu faço para que esse profissional que está pedindo crédito, esse fornecedor, acredite que essa ação que ele está fazendo é importante? Então, aí até a negociação, ela toma um outro patamar, né? E eu falo muito claramente isso, é um processo de conscientização. A floresta, ela é de todos. E cabe a cada um de nós fazer. Agora, falar assim, não, mas não tem como fazer negócio e ser sustentável. Não, tem sim. O mundo hoje de negócios, ele está caminhando para negócios estratégicos. Então, o ISD é uma estratégia de negócio sem dúvida alguma. Tem que parar e pensar. Não dá mais para fazer para bater meta. Sim. Você tem que olhar, porque a meta agora é outra. A meta é uma meta de continuidade, de sobreviver e principalmente de entregar um planeta pelo menos como nós recebemos. Porque hoje nós estamos entregando para as pessoas que nós amamos um planeta pior do que nós recebemos. E isso é muito injusto. Sim. Porque nesses anos da nossa vida, vamos pensar aí nos nossos 50 anos, né? Olha quanto desenvolvimento tecnológico. A gente está falando aqui de um centro, né, de tecnologia hoje muito forte. Quanta tecnologia, quanto avanço, quanta evolução existiu e a gente acabou deixando de lado algumas coisas que são mais simples e importantes. Então, todo esse processo, ele está muito amarrado, sabe, Felipe? Ele está muito amarrado na atitude, no posicionamento, na troca de ideia. E as instituições financeiras hoje têm um papel muito importante, porque, querendo ou não, a gente permeia a sociedade realizando sonhos por meio de empréstimos, fazendo com que as negociações sejam possíveis. E tem muitas situações onde os bancos, eles favorecem a economia local, né? Por exemplo, o Bradesco tem uma agência flutuante, né? Ela pega toda a população ribeirinha.
Essa população, para receber, né, os seus vencimentos antes, se locomovia para 100, 120 quilômetros. Eu sou muito curioso para saber como é uma agência flutuante. Você está convidado até para navegar. Porque de verdade, na minha cabeça, eu vejo um caixa eletrônico, uma balsa. Pode construir, sim. É um barco, né? Um barco grande, onde você tem o caixa eletrônico, você tem o gerente. Mentira, né? sério. Você tem o gerente que legal. acompanha todo esse processo. E o grande ganho, além de você levar os recursos financeiros, é que você auxilia a economia local. Como é que é isso? Quando eu desloco 100 quilômetros para receber a minha necessidade financeira, eu, na verdade, acabo colocando possibilidades de fazer o meu mercado, minha padaria, aonde eu já estou, porque é mais prático. A partir do momento que eu trago essa economia para o local, isso fica uma vantagem muito grande e você estabelece, né? Você favorece e você traz à tona isso. Outro ponto que é muito bacana da gente falar é a balsa. Tem uma balsa, né, que também teve a nossa participação, é uma balsa de açaí. Ela, na verdade, navega por todo esse processo também e, obviamente, a população ribeirinha que leva e levanta e colhe o açaí, no atravessador, essa saca sairia de 40, 50 reais. Ele levando na balsa vai para 100, 120 reais a saca. E tem uma grande vantagem. A balsa, ela utiliza a mão de obra de quem quiser auxiliar. E a pessoa pode fazer todo o processo de melhoria daquele açaí. Ela não polui, ela é completamente sustentável, ela faz a diferença não só no processo da qualidade do açaí, mas sem poluir o rio, toda voltada com placas e não tem funcionários. Ela atribui a importância a quem está levando o açaí. A comunidade Então, mesmo. essa comunidade, ela é favorecida pelo valor maior que é dado na saca, pela possibilidade de emprego e por envolver cada vez mais a população na mudança. Né? Cada pessoa que você viabiliza uma oportunidade de negócio ou de ganho financeiro, você faz com que ela se conscientize que dá para agir de maneira diferente. Quando a gente, na nossa participação com a FAS, nós levamos o microcrédito e essa pessoa que antes não tinha, eu não sei o que ela fazia, mas eu sei o que ela faz agora. Ela entra para fazer artesanatos, tem muitas visitas na FAS, essas pessoas compram esses artesanatos, ela se torna um empreendedor. E ali a gente está falando de valores muito pequenos e que podem impulsionar essa economia local. Esses são valores importantes, eles não podem aparecer a toda hora, mas é assim que a gente constrói, assim que a gente estrutura e pavimenta uma população que começa a ganhar autoconfiança, que pode começar a ver. E um outro fator que é importantíssimo, Felipe, é a educação. Como é que a gente faz para que a educação alcance essa população? Sem educação fica muito difícil fazer conexões e perceber qual é a minha parte nesse latifúndio, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que delegar para alguém? Então, como que a gente pode levar também a educação, e principalmente a educação financeira, que nós temos essa participação grande ali junto com a FAS, e da maneira que eles entendam. Aí a gente volta naquele grande ponto que é importantíssimo, né? A transmissão do aprendizado, o compartilhamento, a comunicação utilizada não é a que eu vejo como melhor, é o que eles entendem. Então ali a gente tem, eu brinquei do sotaque da Sabrina, mas a gente tem que se adaptar ao tipo de linguagem, às nomenclaturas que são utilizadas, porque no fundo, criticar é muito fácil, né, gente? A gente tem que ver como que a gente faz para colaborar, para mudar jogo, né? Quando a gente fala de tecnologia e inovação hoje, para mim, é o que eu ponho de novo na mesa, né? Porque assim, não é ter a ideia mirabolante, é como de repente eu trago soluções para velhas questões num modelo diferente e que tenha resultado imediato, curto, médio e longo prazo. Ali a gente está falando de várias esteiras, gente. Nós estamos falando de imediato, nós estamos falando de curto, de médio, de longo, longuíssimo prazo, até que a gente consiga ter um envolvimento maior, uma responsabilidade social maior, que é isso que a gente precisa, né? A gente vê no nosso dia a dia, e aqui
não é a Amazônia, ok, mas a mesma coisa se aplica ao nosso ambiente, né? Sabe. Sei que seu olho deve estar brilhando, porque ela se emociona muito, porque a gente teve outras falas aqui, ela fala que se sente vista. Quando vê uma liderança falando sobre os cuidados da região, ela traz muitas dores locais. Eu contando a história da vida dela, mas a Sá veio da terra do Guaraná, a família dela lidava com o Guaraná também, viveu muito tempo do sustento do Guaraná, então ela perceber que realmente existem essas iniciativas reais, né, ouvindo Sim. de você realmente mais humanizado, não é só uma fala, não é só uma estratégia, o banco está fazendo isso para ter lucro, para diminuir alguma coisa de imposto, e realmente ver que há uma preocupação além, né, ter essa conexão entre as instituições pelo bem maior, que é da sociedade, que é do planeta. Né? Falou de estação de açaí, a gente tem pode tocar. Só comentando esse exemplo das balsas, eu acho muito legal, porque eu acho que a gente consegue visualizar de forma muito clara uma solução que é adaptada, que conversa com a realidade da região, né? E a gente precisa pensar com essa lógica também para várias outras frentes, vários outros aspectos, né? Por exemplo, acesso a crédito, soluções financeiras. Como é que a gente faz isso conversando com a realidade daquela região, né? Como é que a gente faz essas iniciativas serem aderentes, né, à realidade da região? E aí isso só tem como a gente fazer se a gente coloca as pessoas junto, né, para conversar, para pensar junto, trazer outras mentes, né, colocar as pessoas da região também, né, com o conhecimento que elas têm, que muitas vezes vai ser empírico, vai ser fora do modelo tradicional que a gente tem aqui, mas elas têm o conhecimento, colocar dor, né, também junto, né, ali nos papéis de liderança, também discutir junto, né, que aí eu acho que só assim a gente consegue também ter resultados diferentes, começa a criar novos modelos mentais também. Como você estava falando, né, Glaucimar, a gente está deixando aí um mundo para próximas gerações que não é tão bom quanto a gente recebeu, né, em alguns aspectos. E aí, como é que a gente vai fazer para entregar melhor, entregar diferente? A gente vai continuar tentando solucionar as coisas da mesma forma, sempre? Né? E eu acho que assim, a gente tá dando esse passo, a gente está fazendo esse caminho, que tem também uma curva de aprendizado, né, que é de aprender a colaborar. Isso que você falou, né, de a gente está indo além da competição aqui, né, e sentando junto, um entendimento de um objetivo maior, né, de resultados que vão além ali do financeiro, né. Então, eu acho que a gente está fazendo esse caminho. Eu sou otimista em relação a isso. Tem que ser, né? O que nos resta é isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Nenhuma empresa vive sem resultado. Não quer dizer que o resultado não continue sendo o objetivo das empresas. A forma de viabilizar resultado é que ela se transforma. A forma de alcançar um cliente é que ela exige uma mudança. A forma de abordagem, a forma contratual, a forma negocial, essa sim tem que ser transformada. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, na verdade, querer uma participação sua, né, como um fornecedor ou como um cliente, e falar assim: Felipe, então na sua empresa, o que a gente pode fazer? Como é que está a diversidade, equidade e inclusão lá? Ah, não, a gente não tem tal. Então vamos colocar aqui no contratinho? Vamos fazer que você tenha um compromisso para que você tenha um número maior de pessoas com deficiência, de pessoas negras ou de mulheres. Então, assim, você vai conscientizando. Por isso que eu falei na educação como um valor absoluto, para que a gente possa, na verdade, ter um letramento, ter com que as pessoas entendam esse novo movimento, que não é tão novo assim. A necessidade, ela é muito clara, né? Agora, o como nós vamos agir, ele praticamente está sendo criado. E aí a criação, gente, é como uma agência. Um vai tendo uma ideia, o outro pincela aqui, vai ajustando, e é assim que a gente conduz e vai construindo, né, resultados muito mais significativos. O Isaac, na abertura, ele falou que ele tem orgulho de trabalhar em banco, né?
E eu também tenho orgulho de ser bancária, porque eu vejo que pelo banco a gente consegue realmente muitas frentes pelo número de clientes. O banco tem mais de 70 milhões de clientes. É porque eu acho muito legal que você trouxe de relação fornecedor e cliente, deles seguirem alguns critérios para poderem estar comigo aqui. E por mais que não há objetivo de lucro ou qualquer coisa assim, eu acho que o banco ele consegue bater nas empresas onde dói, que é no bolso. E bateu no bolso, as pessoas elas vão se movimentar para terem ações de comitês, para terem ações de sustentabilidade, para metrificar, trazer os seus dados com relação a isso. Então, a gente fala muito, a Amazônia é invadida, está sendo invadida, a gente está perdendo a Amazônia, existem ações internacionais de artistas que fazem fundos e tudo mais. Você já deu esse exemplo com relação aos fornecedores, mas o que você acha que as instituições financeiras, o mercado financeiro como um todo, pode dar um próximo passo em proteção à Amazônia? Eu acredito que o que nós temos traçado hoje, ele todo vigora para atender a necessidade da Amazônia. É uma área muito grande. Então, o que a gente pode falar? Falar de proteção, eu acho que é querer demais. A gente não tem essa condição, né, de fazer com que exista uma proteção total. O que é necessário é fazer com que exista uma mudança de mentalidade urgente, né? Fazer com que a gente tenha uma baixa e uma redução emergente nessas invasões, nesses desmatamentos e tudo mais. Para isso, a gente tem que ter pessoas locais que acreditam genuinamente nessa situação. Eu tive o prazer de estar em Manaus há 3 semanas, onde nós reunimos todos os agrônomos da região, os gerentes, para falar sobre cadeias sustentáveis, para levar informações que possam iniciá-los para que possa existir isso. Porque a proteção, ela não significa como a gente logo pensa, né? Vamos fazer uma barreira, vamos chamar policiais. Não, a proteção é você não agredir. Agora, isso começa pelo respeito. E o respeito não começa apenas pela árvore, começa pelo outro. O respeito que eu tenho por você, o respeito que eu tenho pela Sabrina, o como as coisas são conduzidas. Então, eu diria para vocês que não tem um mapa do tesouro. A gente tem frentes, tem indicativos, tem vários faróis de quais são os caminhos que funcionam, porque quem vai ter que fazer essa proteção sou eu, é você, são as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos esse papel. Não adianta imputar para as pessoas que moram na região. As pessoas que moram na região, elas estão fazendo o melhor que elas podem, dentro do conhecimento e dentro dos recursos que elas têm. As limitações. Então, nós temos que olhar. Nós temos uma vantagem ali no aspecto de educação, que é a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco atende a população vulnerável, né, de uma maneira muito efetiva, com fornecimento de material, alimentação, uniforme, e faz com que essas pessoas tenham educação para quê? Para que elas tenham uma opção e uma escolha a se formar. Se você tem uma população que não foi sequer alfabetizada, você está tirando qualquer possibilidade de crescimento desse ser. Então, assim, é muito mais difícil você esperar uma reação positiva de uma pessoa que não teve amparo nenhum. Então, nós temos que fazer com que essa mentalidade, com que a educação, que a conscientização chegue para essas pessoas, chegue para fazer essa transformação. O nosso objetivo ali é entender quais vão ser as frentes primordiais, como é que a gente vai, junto inclusive com a FEBRABAN, traçar frentes para que a gente gradativamente vá. Nós já fizemos muitas coisas, né? Tem o que eu falei aqui da balsa, tem as ações locais, tem o banco, por exemplo, o Bradesco, ele já plantou mais de 38 milhões de árvores. Então, assim, são volumes, e isso é graças a todos os nossos funcionários, né? O banco, na verdade, ele compensa o carbono de todo o quadro de funcionários, ou seja, o que nós temos com o deslocamento, o que nós temos com os carros que entregam dinheiro, tudo é computado e o banco faz essa compensação. O grupo segurador, que também tem uma linha muito forte, a gente está falando de segurança, de saúde ali, né? Então, a segurança que a gente tem de também estar encaminhando nessa construção, ela começa aqui, mas ela é capilar, ela alcança todo o nosso país. A capilaridade dos bancos, elas são braços de polvo mesmo, né? Elas são tentáculos ali muitas verticais, que vão alcançando. Então, não tem um caminho.
Tem vários. Aí a gente fala, como eu comentei, diversidade, fala em educação, a gente fala em inclusão, a gente fala de agronegócio, porque tem que falar de agronegócio. O Brasil está numa posição extremamente favorável com relação a agro. O nosso clima, a nossa terra, a gente tem tudo para ser a referência. E a gente tem que fazer com que as pessoas reconheçam isso e que a gente possa ter essa frente como ela viável, sempre viável. E não que seja um viável que se esgota daqui a 10 anos. Isso não é perene, né? Então a gente tem que aprender, inclusive, qual é o conceito dessa situação. O que é ser sustentável, o que é ser perene. Perene é isso, vamos lembrar da Tâmara. É como que a gente deixa isso para frente, né, Felipe? E aí, eu acho que os bancos, né, o setor financeiro tem também esse papel muito importante em desmistificar o que é sustentabilidade, porque quando a gente vai ali para conceito, né, tem o que chamam de tripé da sustentabilidade, né, que sustentabilidade é um equilíbrio entre benefícios ambientais, sociais e econômicos. Econômico está no meio também, né? E a gente esquece às vezes, a gente acha que é só verde, né? Mas é um equilíbrio entre os três. E aí eu fico sempre muito impressionada com a sabedoria que tem também ali, né? Nas populações que vivem, né? Mais próximas da floresta. A gente fez um projeto junto com comunidades ribeirinhas próximos ali da Ilha do Marajó, né, em Curralinho. E aí, quando a gente ia conversar, né, com os moradores, a gente perguntava deles qual era a visão deles de sustentabilidade, né? E aí eles traziam muito a sustentabilidade no pé da palavra mesmo, né? Sustentabilidade é sustentar, né? Então é a gente viver, a gente conseguir sustentar bem as nossas famílias, a gente conseguir sustentar bem a nossa vida na floresta, as pessoas. E aí foi tão interessante que eu falei, olha só, né? Tá aqui, tá entendendo o conceito completo, né? Tá trazendo o conceito completo para a gente. E aí tem um comunitário, é o seu Miguel Baratinha. Ele falou... Abraço aí pro seu Miguel Baratinha. Abraço pro seu Miguel. Ele falou uma coisa que fica sempre na minha cabeça. Ele disse, a natureza, ela é como uma mãe. Ela cuida da gente, né? E a gente precisa cuidar da natureza. Mas, para a gente conseguir cuidar da natureza, a gente precisa cuidar das pessoas. E vice-versa. É um ciclo que se alimenta, né? Sim. E aí eu acho que é isso, assim, né? Inclusive, Sabrina, uma coisa muito curiosa no que você está falando. Quando a gente tem a sigla ESG, o S está no meio. Não é à toa, gente. Ele é o fiel da balança, o social, as pessoas. São elas que viabilizam. E assim, lembrando do seu Baratinho aí, tem uma coisa importante. A gente pode ter plano B, C, D, mas não existe planeta B. Sim. A gente não tem opção. É esse planeta, né? Então, como que a gente pode fazer? Temos iniciativas aí de iniciativas turismo existem, espacial, mas morar... Por que não reunir os nossos esforços para ficar, né? Para conseguir ser habitante? Eu acho que assim, você não tem condições de ter um ambiente novo se você não souber tratar daquele que você nasceu. Não pode. Eu não posso acreditar que uma pessoa que saia do nosso país, vá para outro país e fala assim, aqui tudo é sustentável e agora eu me transformei. Não pode. Essa consciência tem que estar aqui. A gente está falando de uma construção de uma consciência cidadã mesmo, né? De como a gente faz essa transformação, de como a gente vê esse reflexo, de como essa associação ela acaba acontecendo. É fácil? Não sei se é fácil ou difícil, mas ela tem que ser cumprida. É uma meta, é um objetivo que a gente precisa de maneira genuína. Então, quando a gente fala dos bancos, Felipe, você estava me perguntando, a gente tem que ter muita clareza e ser ações que são genuínas. Essa coisa de ficar falando, eu estive em Davos e muitas das ações que são apresentadas, elas são realmente planos. O que a gente realmente tem de efetivo? Esse é o ponto importante. Parar de falar e fazer. O que a gente está entregando para a sociedade? Porque é uma troca. Você vai, leva e você vem e traz.
né? E a gente tem que ter muito respeito nesse sentido. A gente tem que resgatar. Você usou, Sabrina, essa colocação da colaboração. Gente, colaboração é a habilidade humana mais primitiva que existe. É a colaboração. Eu vou lá matar para comer e dou para minha família. Entendeu? Então, como que a gente não pode, hoje a gente pode esquecer desses movimentos, né? A gente não esquece de coisas que são marcantes na nossa vida. E como que a gente vai esquecer desse planeta? Eu não esqueço quando minha mãe, eu caí, ela passava metiolate e ardia e ela ainda soprava, né? Que a gente achava que era o sopro curador. Liberando gatilhos aqui. Aquele monte de micróbio, né? Saindo. A gente e a gente achava isso. Bom, isso é uma memória afetiva. Agora, eu tenho que lembrar do que eu vivi, do que eu estou vivendo, pensando que vai ser melhor. Todo mundo quer e merece um espaço melhor, mais adequado, mais saudável, menos tóxico. E aí, quando você começa a ter essa mudança de comportamento, você vai tendo ações mais produtivas, você vai tendo ambientes que vão performar diferente, você abre possibilidades para que as pessoas pensem diferente. Por isso, eu deixo muito claro que a minha percepção é que fica evidente como a pluralidade ela é vital para isso. Não adianta ter um grupo que pense da mesma forma. Isso funciona em vários aspectos, funcionou muito bem, né? Eu adoro trabalhar com o Felipe porque a gente se olha, um sabe o que o outro quer. Isso é bacana, mas assim, a gente vai fazer sempre a mesma coisa? Tem que ter pensamento diferente, tem que ter gente que veja por outras lentes. Esse é o ganho. Para isso você tem que sair da sua bolha um pouco. Você tem que sair, às vezes, muito. Quando a gente fala da reunião de 3 bancos hoje, a gente está falando que cada um está levando a sua frente de pensamento para que a gente crie uma quarta, uma quinta ou uma sexta. Essa é a vantagem. E eu garanto, Felipe, que quando nós estamos reunidos, a concorrência ela não aparece. Tanto é que tudo que é feito é junto, e a gente percebe que assim, cada vez mais os quadros das organizações, eles estão abraçando essa causa e não abraçando árvore, porque sustentabilidade não é abraçar árvore, não é aquela plantinha que antes tinha uma terrinha, uma moeda e uma árvorezinha desse tamanho. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em ações que transformam uma sociedade, né? E isso é sustentável. E é bom também para tirar um pouco essa impressão quando você fala assim, eu trabalho na frente de sustentabilidade e abraçador de árvore. Com certeza. Isso aí não posso falar nem de agrotóxico que vai querer sair me batendo, sabe? E eu já ouvi isso de outras pessoas, sabe? E quando a gente tem um núcleo de sustentabilidade lá dentro da MJV, é muito louco porque o núcleo, quando surgiu, o primeiro trabalho que eles fizeram foi de rever todos os cases. Parar e analisar se isso estava feito numa ótica de sustentabilidade. Se foi drivado para isso. E isso conseguiu recolocar as soluções que traziam para as empresas. E com isso a gente conseguiu, mulheres na liderança. É um case de sustentabilidade, mas para a empresa ali era uma coisa tão corriqueira ali do processo que não tinha ninguém com essa ótica de sustentabilidade para defender, de olha, isso é uma iniciativa legal, vamos continuar, vamos utilizar isso como um case de sucesso para as outras empresas se inspirarem. A gente fala, mulheres na liderança é algo muito banal, hoje em dia não tem, mas isso ainda tem. Se existe uma iniciativa, é porque precisa de uma defesa. Sim, sem então, dúvida. A gente teve o Dia do Orgulho, que foi ontem, né? Inclusive aqui na Febraban, a gente meio que tentou comemorar. E você vê empresas que não têm um comitê ainda de diversidade, equidade e inclusão. E existem iniciativas que, isso é extremamente disruptivo, cara. Já era para você estar caminhando nesse processo. Esse ponto que você tocou é muito importante, porque falando, né, dessa nossa reunião dos 3 bancos, os 3 bancos estão muito bem estruturados em aspectos de diversidade, equidade, inclusão, grupos de trabalho, grupos de afinidade, comitês, né, onde o conselho participa, porque isso não é algo que o RH tem que fazer. Isso tem que envolver a alta liderança, a alta cúpula, porque a gente está falando de ações grandiosas, a gente está falando de explosão de atitudes, né, e de ações. E aí a gente vai transformando outras coisas. A gente vai eliminando gradativamente algo que é muito conhecido no nosso país, que é o comando e controle na liderança, passando para uma liderança mais exemplar,
mais inspiradora, orientadora. Referencial, né? Que seja exemplo, que escute o que a gente tem para falar, que abra a oportunidade para ideias diferentes serem canalizadas para uma solução. Então você vai mexendo numa peça e várias outras vão se ajustando, né? Não é um quebra-cabeça onde você coloca uma peça ali e fechou. Você coloca, vai se ajustando, tem uma ideia e puxa a outra, e essa é a dinâmica. Esse é o ponto importante. Por isso, quando a gente fala de plano, são muitos planos, são muitas frentes, são revisões que são feitas, são áreas envolvidas e criadas para esse objetivo, para que a gente possa, na verdade, aprender. O mundo está aprendendo sobre isso, não é o Brasil. O mundo está aprendendo. Então a gente tem que acelerar. Agora, esse é um ponto importante também, Felipe. Você estava falando, não, porque tem tempo. O acelerador está na nossa mão. Ou melhor, no nosso pé, está no nosso pé. A gente pode acelerar as ações, a gente pode reduzir, a gente pode tirar o pé. Aí é uma opção. Como que a gente quer fazer para que essas mudanças aconteçam? Você falou de liderança feminina. Nova York, a última vez que eu vi, estava dando 120 anos para que a equidade acontecesse. Eu posso acreditar que 120 anos é um número, né, que foi levantado. Posso falar, não, 120 anos não estou mais aqui, né? Quer não dizer, é um problema meu. Acho que não, né? Embora tenha aí uma expectativa de vida maior, mas eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa possibilidade porque ela vai trazendo a transformação. Se 120 é muito tempo para mim, eu vou acelerar e vou mudar. Quero ver isso acontecer. Hoje, se você olhar os bancos, eu vou falar pelo Bradesco, né? Nós temos 51% de mulheres, num número significativo em cargos de liderança, né? Agora, essas ações não começaram agora. Elas vêm ao longo do tempo se desenvolvendo. Para que a gente tenha o diferente, a gente tem programas, por exemplo, com a Zumbi dos Palmares, há 16 anos. Para que a gente tenha hoje no quadro 31% de pessoas negras e das quais 19% em cargo de liderança, 19%. Então, assim, são critérios que vão se formando e todas essas empresas têm que ter áreas responsáveis com um olhar focado a essa situação. É um grande desafio, então não dá para, na minha opinião, colocar no mesmo ponto barco, de barco, já que a gente está na Amazônia. Não dá para colocar no mesmo barco sem que tenha uma diferença. Tem que ter, as pessoas têm que estar pensando como viabilizam ações sociais, a governança, que é muito importante, o aspecto ambiental e como que a gente faz negócios. Até porque o stakeholder também está preocupado com isso, né? O nosso cliente também está preocupado com isso. Hoje nós temos candidatos a funcionários que chegam, antes de mais nada, eles querem saber quais são ações sustentáveis que o banco tem. Ele te entrevista. Se bobear, fica invertido ali o papel, né? Então, é uma mudança geracional, é uma mudança de movimentos específicos e muito voltado a isso, a expectativa, principalmente, né, as novas gerações, elas têm expectativas diferentes, elas têm cuidados, elas têm um cuidado com a saúde diferente. E é outro ponto importante para a gente tocar. Como é que a gente lida com a saúde mental, saúde física e saúde emocional das pessoas? Você tem que estar bem para fazer qualquer mudança. Você tem que estar bem para poder acreditar num processo de mudança. Por isso, eu volto a dizer, o S não está no meio à toa. A gente realmente nós somos agentes de transformação. Ele é o conector, né? Exatamente. E, Glaucimar, eu acho que tu trouxeste um ponto muito importante também. Tu falaste que esses espaços estão sendo criados, né, para essas construções conjuntas, né, para esses diálogos. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar mesmo ativamente, né? Como é que a gente consegue criar espaços que são inclusivos, né, que facilitem essas conversas, facilite essa colaboração. Porque não é simples realmente de fazer algumas coisas, né? De ter uma governança, por exemplo, se eu penso, né, nos desafios da região amazônica, são muitos atores, são muitos elementos diferentes. A gente precisa trabalhar com organizações de diferentes perfis. Então, eu acho que esse poder também da facilitação, sabe, dessas conversas, dessa experiência de colaboração é algo que
é importante as organizações aprofundarem também, para a gente conseguir ter diálogos efetivos e que ajudam também a gente a colocar o pé ali no acelerador, né? E elas vão além, às vezes, do que a gente pensa. Uma necessidade muito grande lá na região é a internet, por exemplo. Você hoje precisa se conectar com o mundo. Se a você gente está na promessa do 5G aí, se né? você não tem a internet, fica muito difícil, né? Nós temos muitas regiões da Amazônia onde o transporte é de barco hoje. Sim. Você tem regiões, nós temos agências que para chegar em Manaus são 5 dias de barco, gente, 5 dias de barco. Você imagina como é grandioso esse nosso país. Então, assim, e essas pessoas precisam de respaldo, elas precisam se desenvolver, elas precisam aprender, elas precisam reciclar, elas precisam aprimorar. Então, a gente tem que ter todo esse envolvimento, seja por meio remoto, presencial, mas a gente tem que dar uma contribuição efetiva para essa transformação. A gente está falando muito da parceria dos bancos e tudo mais, como as pessoas, eu acho que elas esperam, temos diversos tamanhos de empresas, diversas iniciativas e diversas dores no processo de sustentabilidade, né? É uma jornada muito longa e muito grandiosa. E como que você daria uma dica de como incentivar essas parcerias, sabe? Como que as pessoas elas podem ter outras ações, mesmo fora da região amazônica, mas que consiga colaborar com a região? Olha, Felipe, eu sou uma pessoa extremamente otimista e responsável e eu digo o seguinte, não existe nenhuma situação que a gente não possa fazer algo. O tamanho da minha ação pode ser diferente da de vocês, mas a gente sempre pode agir. A primeira coisa que eu acredito é ter informação. Então eu convido todo mundo a entrar, se puderem, no site do banco. E na área de sustentabilidade, ali a gente tem dicas incríveis. A gente vai colocar o www aqui embaixo, tá? Para vocês conseguirem acessar, colocar na descrição do vídeo, para seguir essa dica. Porque ali é algo que assim, já foi um aprendizado e a gente pode estar compartilhando, né? E todas essas ações que nós temos, sejam elas locais, elas ajudam e elas transformam. Nós temos hoje várias ONGs que estão fazendo um papel extremamente importante. Nós tivemos aqui mesmo o Edu Lira, acho que foi ontem, né, que ele participou, trazendo como ele está tirando a população da favela da miséria para a pobreza, porque nós descemos um degrau. E ele deixa muito claro que o que a pessoa precisa é dignidade. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de respeito para que ela acredite e seja produtiva. E a gente precisa disso. Os desafios são grandes. Agora, ele pode ser gigantesco, dependendo como eu ver, né? Ou ele pode ser, na verdade, algo que eu falo assim, não, eu tenho condições de ajudar. Para isso, autoconhecimento, autodesenvolvimento, ir atrás de alternativas é fundamental. Eu acredito muito que a gente tenha que se preparar antes de sair para uma ação. Você tem que ter realmente conceitos, você tem que ter clareza do que é importante para você começar a fazer. Não adianta sair só recolhendo tampinha e achar que a gente vai salvar o mundo recolhendo tampinha. Agora é a época da tampinha, sim, né? Não adianta a gente achar que não, é campanha do agasalho. Puxa vida, eu já fiz a minha ação. Não estou criticando, acho que eu tudo acordei tão isso sustentável hoje. Eu acho que tudo isso é importante, mas assim, essas ações que eu estou falando vão muito além daquela sacolinha de roupa ou de presente no final do ano para uma creche, né? Ela vai muito mais. O que essa creche está tendo de condições de educar essas crianças? Então, esses são modelos que a gente precisa ter conhecimento para que a gente possa, inclusive, arriscar, sabe? A gente possa se desafiar para entregar mais. A gente recebe muito. Como é que a gente pode entregar? Como é que a gente faz para transformar? Gente, esse é o nosso papel. Ninguém está aqui nesse mundo à toa. Ninguém, viu? Está todo mundo envolvido por um processo de mudança mesmo. E, assim, a gente tem que deixar a nossa marca. Sim. Afinal de contas, olha assim, quanto conhecimento, quanta oportunidade, né, que a gente tem. Vamos compartilhar e vamos fazer diferença nesse mundo, ora? Inspiração total, né? Sá, como que você recebe? Como que passa por você essas informações? Eu gosto muito de ouvir a Sabrina falar, sabe? Eu me sinto fortalecida também, né? De ouvir essas palavras. Eu acho que só tem como a gente conseguir realizar mudanças efetivas mesmo se a gente trabalha junto, né? Sozinho a gente não consegue. Sustentabilidade é sobre isso também, né? Sim. É sobre parceria, colaboração.
E eu concordo muito com esse primeiro passo também, que a Glaucimar sugeriu, né, do conhecer, ouvir primeiro, né? Às vezes a gente ouve e a gente não escuta, né? Sim. Então, parar para ouvir o que as pessoas estão falando, de fato, a respeito da região, né? No que isso me toca? Por que está todo mundo dizendo mesmo que isso daqui impacta a minha vida também, né? Eu lembro, a gente fez uma live sobre o lançamento do Report da Amazônia 2030 e no meio ali da live veio uma pergunta muito delicada e falou assim, mas vocês fizeram um reporte de lá e vocês utilizaram alguém de lá para fazer o reporte? Vocês ouviram as pessoas de lá para fazer o reporte? E graças a Deus, por causa da metodologia de design thinking, já o DNA da MJV e tudo mais, a Sabrina estava lá para. E a gente fez a construção conjunta. Né? E eu estou falando aqui, por exemplo, de a gente viabilizar negócios que sejam sustentáveis, porque nós estamos fazendo negócios sustentáveis. Hoje o banco já viabilizou mais de 250 milhões de oportunidades, como a meta para 2030 que nós temos, desses 69% desse valor já está revertido em negócios, né? Então, assim, pode falar, no começo, falar, nossa, como é que vai ser para bater essa meta? A gente cria modelos, a gente vê, a gente tem que usar a nossa inteligência para essa transformação. E assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro, isso está muito além do que uma doação de tempo, de que um carinho profissional, do que isso significa a gente entrar num processo de mudança, fazer valer tudo aquilo que a gente sabe e conhece para realmente ter e evoluir sempre. Não adianta, a tecnologia é um meio, a gente está aqui num meio de desenvolvimento tecnológico puro, meio. Quem faz as transformações são as pessoas. Então não adianta a gente levar a tecnologia, levar ações numa planilha, as pessoas é que têm que abraçar aquela causa e fazer ou não a diferença. Então por isso que eu digo, volto que as pessoas são a parte mais importante de todas essas ações e nós temos aí esse compromisso, está selado. Quem não abraçou, vai abraçar, porque assim, é uma necessidade. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Além de ser uma necessidade, é muito gostoso quando você está colocando aquilo que você recebeu de troca de uma maneira efetiva e profissional. Não é caridade. Não é caridade. Ser sustentável está muito distante de ser caridoso. Né? Se tem algum carinho, é que a gente faz para a gente mesmo, né? Mas não são ações de doação. A gente está falando de transformação, a gente está falando de evolução e a gente está falando de necessidade. Por isso, eu volto a dizer, são estratégias de negócios que são sustentáveis, onde essas linhas, elas todas devem se cruzar com objetivos muito claros para que a gente alcance esses objetivos. Olha, a gente vai caminhando para o final. Para poder te liberar também, eu sei que a sua agenda é extremamente complicada, agradeço demais a tua presença aqui no nosso podcast. A gente sabe que a gente começou falando do Plano Amazônia, abriu um leque imenso de possibilidades e temas, e foi aquilo que você falou lá no início, a Amazônia não é só a região, tem diversas ações fora da Amazônia que numa mudança cultural, numa mudança de sociedade, vai acabar refletindo. Vai acabar refletindo numa consciência coletiva de preservação natural, de uma preservação de praças, seja lá como for, isso acaba reverberando. E a gente consegue passar para as futuras gerações uma prática mais natural. Porque hoje em dia, quando você fala, você separa o lixo da sua casa? Aí algumas pessoas falam, não separo o lixo da minha casa, mas na rua é mais fácil. Quando tem lá o vermelho, o azul, o verde, para você colocar o seu lixo. Eu acho que isso a gente consegue ter essas pequenas ações dentro de casa mesmo, né? Vamos fingir que a Amazônia está dentro da casa de cada um. Então já dá para a gente conseguir ter essa transformação cultural que diminui esses 120 anos aí, pelo menos para 50, talvez, né? Não vamos ser também tão otimistas que a gente consiga zerar, mas talvez 50 anos, eu acredito que há uma possibilidade. Fechando, a gente sempre dá uma dica final sobre leituras, filmes, vídeos, inspirações, de onde vocês têm a fonte de conhecimento, o que vocês indicam para as pessoas. Começar com a Sá, o que você indicaria para as pessoas para entenderem um pouco mais sobre sustentabilidade ou aquilo que te inspirou a começar a olhar sobre a ótica de sustentabilidade para as soluções de negócio? Primeira dica que eu daria... Não é o Report 2030. É o Report. Mas é porque realmente a gente fez um trabalho colaborativo junto com várias pessoas ali da região também, né? Dedicamos
meses ali para organizar um material que traz um resumo do que está acontecendo agora, né? Tem muitas informações, né, a gente vê o tempo todo agora aparecendo, né, nos noticiários. Todo mundo está falando de Amazônia, né? E às vezes a gente fica, ok, por onde eu começo? Para onde eu olho, né? Tem tanta coisa. Então, ali a gente reuniu informações de forma acessível para qualquer pessoa, né, do indivíduo à organização, poder olhar e pensar, ok, como é que eu posso participar da construção desse cenário futuro aqui. Dando spoiler, tem quatro cenários ali, né? E tem um que eu acho que é o que todo mundo gostaria. Tem um, né, apocalíptico. E tem um ali que é, né, o que, na verdade, todo mundo gostaria de ter, né? Mas só vai saber acessando o material. Só vai saber acessando o material. E aí, outra dica que eu daria também para a gente conhecer mais autores indígenas também, né? São os povos originários do nosso país, né? Que estão aí há milhares de anos vivendo em harmonia com a natureza, né? E tem também, eu acho que utilizando suas próprias tecnologias lá também. Isso, e eu acho que tem muito conhecimento ali também para ajudar a gente a pensar de outras formas, né? E enfim, pensar a inovação de outras maneiras também. Então, acho que isso já é também um encerramento, né? Então, última coisa que eu diria é que eu acho que a gente está em um momento muito importante em que a gente está tendo ali acesso a tecnologias, a dados que estão ajudando a gente a ver muito bem qual é o cenário que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem informação nas nossas mãos e a gente sabe também os caminhos que a gente pode percorrer, para onde é a direção que a gente precisa ir, né? E a gente está tendo a oportunidade de escolher qual caminho a gente quer seguir, né? Então, qual é o caminho que a gente quer seguir, né? Eu peço uma dica de um livro, ela dá uma palestra. Desculpa. Alcimar, uma dica. Olha, eu vou aproveitar a carona da Sabrina, e é o seguinte... Vai recomendar o Repórter 2030 da Amazônia. Não, o Repórter 2030 tá já dito, o site do Bradesco, que nós estamos colocando para todos terem acesso, porque é uma possibilidade grande. Nós temos até alguns cursos que eu acredito que vale muito a pena, que são fácil acesso, ninguém vai ser contatado, é direto. E o que eu tenho aprendido com a minha vida é que criticar é muito mais fácil. A gente falou isso, né? O quanto é importante, antes da gente criticar algo, a gente olhar, a gente conhecer e a gente ver qual é a minha participação nisso. Porque é muito fácil apontar, né? Hoje, muitas vezes a gente aponta como o governo sendo responsável por algumas ações. Para a solução, não é governo, são as empresas privadas, são a sociedade, são os órgãos públicos e privados que podem fazer a diferença. Então, quanto mais conhecimento, mais dados cada um de nós tivermos, mais conscientes dessa mudança nós podemos ser. Para isso, eu digo que a leitura é excelente, ela traz conhecimento, mas nada como a vivência. A gente está no momento da user experience. Sim. A experiência do cliente, a experiência que vale. Não estou falando para todo mundo pegar em um avião e ir lá para uma tribo. Não é isso. Se for, é maravilhoso. É uma experiência incrível. Mas se apropriar de algumas ações que acontecem nas cidades e que também têm assim, uma ligação direta com essas ações. Voluntariado, por exemplo, voluntariado é um exercício digno de sustentabilidade. É como você viabiliza. Então, vamos exercitar alguns outros fatores da nossa vida para que a gente também possa ser maior. O mundo quer que a gente seja maior, o planeta precisa que nós sejamos maiores e nós também temos que querer que nós sejamos maior. Gente, nós somos bons pra caramba naquilo que a gente faz, então vamos ampliar, vamos abrir o braço, né? Ao invés daquele abracinho, né, pequeno, vamos abrir para abraçar uns 3, 4 de uma vez. É isso que eu acho que a gente precisa alimentar a vontade e inspirar pessoas para que possam acreditar que esses processos têm valor e eles trazem resultado. E perfeito. Somos nós. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz.
mais de inspiração e de ouvir, sabe? Que Realmente gostoso, Felipe. coisas pra... Eu Obrigado também. mesmo, de verdade. Gostei muito. Gente, a gente fica por aqui com mais um episódio do Minecraft. Segue a gente que tem muito mais pela frente.